E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep, eu sou responsável por fazer análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores aqui para o canal. Então, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de Ambev, a BEV3, ativo esse que eu fiz alguns comentários a respeito bastante interessantes lá no Telegram. Então, se você não faz parte do Telegram, peço a gentileza para que entre. Você vai ter muito conteúdo de análise técnica, estatística, cara, é muito legal. E eu consigo compartilhar com vocês alguns estudos para que vocês consigam antecipar alguns movimentos. Então, isso que é importante também, tá? Tem um endereço do Telegram na descrição desse vídeo. Desce um pouquinho ali para baixo que você consegue capturar o endereço. Também tem do Instagram. Se você não se inscreveu ainda aqui no YouTube, eu peço a gentileza para que se inscreva. Deixe acionado o sininho para que todas as vezes que eu subir um vídeo você será notificado, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês agora o Telegram onde eu falei sobre Ambev, ó. Aqui eu citei BRML3, BR-MOLs, né? Eu estou dizendo aqui no tempo gráfico diário, né? Está numa tendência de uma perna de alta, só que o BV está mostrando um outro movimento. Daí eu citei, né? O mesmo aconteceu em Ambev. Quem acompanha o grupo aqui há mais tempo deve lembrar, no dia 1/9 indiquei a divergência. OBV para o alto e o preço caindo. Depois de um tempo, o preço alinhou para a alta. Olha que legal. Então, aqui, o OBV, né? Olha que interessante, o OBV para cima e o preço para baixo. Eu alertei isso no dia 1/9, hoje é dia 17/10. Aí, passado um tempo, o que aconteceu? O que estava caindo começou a subir. E eu alertei no dia 1/9. Né? Então, por isso que é importante participar aqui, que tem bastante conteúdo. Outro ponto também que eu comentei de Ambev lá foi o alvo, esse alvo daqui, ó. Essa projeção de FIBO eu já tinha feito e o alvo estava aqui no 13,98. O que aconteceu? A máxima deste candle daqui foi 13,97. Ou seja, veio, testou, paulada para baixo. Tá? Isso daqui eu compartilhei também, óbvio, né? Antes de acontecer. Estava mais ou menos aqui o movimento do preço. Estava mais ou menos aqui o movimento do preço. A hora que realizou essa ruptura deste retângulo daqui, né? Eu fiz a projeção e já alertei todo mundo lá do Telegram, tá? Então, vamos fazer análise aqui. Então, o que nós tínhamos, né? Nós tínhamos uma perna de baixa para a Ambev, um fundo, um topo, né? Um fundo. Aí formou-se uma consolidação, ou seja, um retângulo, né? Então, aqui a gente tem um retângulo. O retângulo é esse que ficou algum tempo dentro de uma consolidação, né? O preço ficou dentro desse retângulo há 16 dias, fazendo uma consolidação, testando aqui uma região de suporte, testando uma região de resistência e ficou trabalhando dentro deste movimento. Teve o rompimento no dia 6/10, rompeu a região do 12,98 e foi buscar exatamente o 100% da projeção do FIBO que eu havia citado nos estudos lá do Telegram. Dito isso, após isso, né, fez um fundo, fez um topo, agora o que vem fazer? Uma correção. Para mim ainda não há pânico, para mim ainda existe uma perna a ser corrigida, ou seja, o preço nesse momento está passando por uma correção. Correção essa desse movimento, ok? O que a gente pode fazer? Uma retração de Fibonacci. Então a gente pega aqui, ó, 13,97, que é o topo, né, deste candle, projeta para baixo, não é com esta ferramenta, é com esta daqui, preço Fibonacci, 13,97, projeta para baixo, vindo buscar o fundo deste movimento, ok? E o que a gente tem? A gente tem um ativo vindo testar a região do 50% da retração. Então, até esse presente momento, para mim, está tudo normal. Está passando por uma retração, movimento saudável da análise técnica. Zigue-zagues ascendentes para quê? Para fazer uma formação de pivô
de alta, né? Ou seja, para fazer este movimento daqui, ok? Natural. Então, o que a gente tem? A gente tem uma região muito forte aqui para continuar esse movimento. Por que muito forte? Porque a retração de Fibonacci, ela é utilizada como suporte, tá? Então, a gente tem três suportes. A gente tem o suporte do 38,2%, a gente tem do 50% e a gente tem do 61,8%. Só aí a gente já tem suportes. E com mais ainda, para Ambev, a gente tem duas médias servindo como suporte móvel. A gente tem uma média de 21 períodos, que é essa, que vai servir como suporte, e a gente tem uma média de 72 períodos, que também vai servir como suporte. Ou seja, a probabilidade do preço parar dentro destas regiões daqui é grande. Então, é uma região que eu chamo de cataclismo, é uma região forte. Para quê? Para continuar esse movimento de alta, tá? Então, a gente tem um suporte que está vindo da retração do Fibonacci, a gente tem um suporte de uma média de 72 períodos, que é uma média de médio período, e a gente tem uma média de 21 períodos, que é uma média de curto período, também servindo como suporte. Ou seja, a probabilidade de vir testar 61,8% e vir fazer o teste nessas duas médias e o preço segurar, a probabilidade é grande. Porra, a gente tem três suportes ali, tá? Então, é isso. Parte de compra, o que poderia ser feito? Primeira coisa, eu opero retração para a parte de compra se vem buscar o 61,8%. Se vem buscar no 61,8%, eu compro na superação da máxima do candle que veio buscar o 61,8%. Se dentro da retração não vem buscar o 61,8%, eu espero o rompimento da cabeça do pivô, tá? Isso natural falando de retração. Porém, entretanto, aqui dentro deste cenário, a gente tem duas médias que servirão como suporte. Ou seja, a probabilidade do preço continuar subindo é maior. Então, eu não tenho só uma retração, eu tenho mais duas médias me apoiando. Nesse cenário, eu poderia comprar sim na superação da máxima deste candle. Ou seja, se no pregão da semana que vem eu tiver um candle da ponta compradora superando a máxima deste candle daqui, tá? Deste candle daqui, eu até abriria uma compra nesta situação, tá? Eu até abriria uma compra nessa situação por causa das minhas médias móveis também que estão me apoiando como suporte. Tudo bem? Dito isso, tá? Tendo a superação da máxima aqui no 13,47, então poderia ser aqui 13,51, né? 13,51. Eu peguei o 13,51, deixa eu ver se eu peguei aqui certinho. 13,51. Eu poderia ter um primeiro alvo aqui no 13,98, tá? Já teria uma rentabilidade de 3,47, tá? Esse seria meu primeiro alvo. E o meu segundo alvo, ele poderia ficar aqui, ó, nesta região de resistência. Região essa que já foi testada 3 vezes, que é o 15,40, ou seja, novamente, números redondos servem como resistência nesse caso, por ser uma resistência, ou se fosse um suporte, serviria como suporte. Né? Então, é uma região de realização de lucros. Então, esse seria o meu segundo alvo, né? Esse seria o meu segundo alvo para Ambev. E também seria um trade um pouquinho mais esticado, mais longo, né? Mas ainda assim,
valeria a pena, tá? O stop loss, ele poderia ficar posicionado abaixo deste candle daqui, né? Sempre lembrando, isso estou considerando se abrir um candle aqui superando a máxima desse daqui. Aí sim, o stop poderia ficar aqui. Ele ficaria na mínima deste candle e ainda assim ficaria abaixo das duas médias. Ou seja, nós teríamos mais a média ainda nos apoiando para que nós não fôssemos estopados. Tudo bem? Então deu para dar uma clareada. E com tudo isso ainda a gente tem volume, né? A gente tem volume. Então a nossa subida, ela foi feita com volume, né? Então tem uma ponta compradora forte aqui. E a correção foi feita sem volume. O que significa isso? Isso demonstra que a ponta compradora está mais forte do que a ponta vendedora. Ou seja, não teve interessados em derrubar o preço, tá? As pessoas que estão compradas aqui, elas ainda, a grande maioria, ainda estão compradas aqui. Ou seja, esperando esse movimento daqui. Não houve interesse de venda, tá? A gente consegue ver isso através do volume. Tudo bem? Então, vamos dar uma passada no semanal para a gente ver como fechou a semana. Então, vamos tirar este cara daqui, este Fibonacci. Então, esta semana fechou com 2,21% de queda, que seria a correção do tempo gráfico diário, basicamente. E na semana passada fechou extremamente bem, extremamente forte, com 8,30% de alta. E o semanal também é legal, ó, que a média de 21 períodos ela já está muito colada ao preço, né? Então, se no pregão da semana que vem a gente começar a ter um pregão forte para cima, aí a média ela já vem servir como suporte no tempo gráfico semanal também. Não haverá divergência com o tempo gráfico diário. Legal isso, né? Só a nossa média de 72 períodos que servirá assim como uma resistência móvel no semanal. Tudo bem? E nos 60 minutos, olha que interessante nos 60 minutos. Isso daqui, ó, pode ser uma formação de fundo, né? Isso daqui pode ser uma formação de fundo. Então, o que a gente consegue observar aqui? Que esse candle, ele veio numa perna baixa da retração, um candle forte, um candle forte da ponta vendedora, mas olha esse candle daqui, ó. Aqui já demonstrou uma perda de força da ponta vendedora. Esse candle daqui, ó, que a mãozinha está em cima, né? Depois nós tivemos esse candle da ponta compradora. É um martelo? Não, não é um martelo um candle desse, tá? Não é porque a gente tem pavio superior, tá? Para ser um martelo não poderia ter pavio superior, um mínimo do pavio superior. Tá? Nesse caso aqui está muito visível esse pavio, então eu não considero como um martelo. Mas a gente pode ter uma formação sim aqui, né? De fundo, certo? O que é importante aqui? Deixa eu ver esse candle. Ó, esse candle, ele já superou a máxima deste candle daqui, tá? Então, ele já fez uma máxima superior a esse daqui, então a gente até pode considerar já esta configuração como um fundo, tá? Então, sendo um fundo, pode abrir uma compra na superação da máxima desse cara daqui, tá? Nos 60 minutos, assim como eu expliquei no diário. Então, o que a gente precisa observar no pregão da semana que vem? Uns 60 minutos com topos e fundos ascendentes, ou seja, movimentos ascendentes, para continuar aquele movimento da perna de alta do tempo gráfico diário, tá? Então a gente precisa fazer esse movimento, ó, topos e fundos ascendentes, no tempo gráfico diário. Tudo bem? No tempo gráfico de 60 minutos, desculpa. Tudo bem? Então, é isso aí que eu tenho para a BEV, Ambev, a BEV 3. Beleza? E importante você fazer parte lá da comunidade do Telegram para você ter esses movimentos, né, já traçados anteriormente, né?
Então, olha que bonito isso aqui. Ó. Isso aqui que a gente espera. Ter essas análises antecipadas. Né? A Ambev conseguia antecipar bastante coisas lá, inclusive do OBV, a divergência. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Até mais e tenha um ótimo final de semana. Tchau, tchau.